Olá, querida irmã, querido irmão, é com alegria que começamos mais um culto online da Igreja Batista Vida Nova de Nova Odessa. Mais uma vez estamos aqui por esse meio, buscando esse tempo de adoração, de louvor a Deus, de oração e de edificação na Sua palavra. Nós estamos felizes, apesar de entristecidos pela época, mas felizes de podermos todas as semanas crescermos juntos em comunhão, em edificação através desse meio. E buscamos a Deus agora juntos, buscamos a Deus para que Ele continue nos fortalecendo e nos guiando nesse tempo, porque é Ele que é poderoso para nos sustentar, Ele é que é poderoso para nos manter e nos guiar em pé, sem tropeçar. É isso que nós aprendemos dessa palavra de adoração que está lá na epístola de Judas. Judas, no capítulo 1, só tem um capítulo, né? O livro de Judas, Judas 1, versículos 24 e 25. Diz assim a palavra de Deus: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Aquele que é poderoso para nos impedir de cair e para nos apresentar diante da sua glória sem mácula. A Ele seja a glória em Cristo Jesus. Ele, o nosso Salvador. A Ele seja a glória desde sempre e para sempre. Vamos louvar e exaltar o nome do nosso Senhor. Rei exaltado no céu, eu louvarei. Rei exaltado pra
Vamos para o nosso momento de oração, queridos. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Queridos, é muito importante que nós cultivemos a prática da oração cotidiana, especialmente nesse momento. Vamos orar aqui como igreja, vamos orar como corpo de Cristo, mas mantenha essa prática todos os dias, como fomos desafiados no domingo passado, não é? A buscarmos a Deus como Daniel buscava. Vamos buscar, vamos olhar para Deus, vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus, porque o Senhor trará a realidade da graça dele para o nosso coração, guardando a nossa mente e coração em Cristo Jesus, como nos está prometido lá em Filipenses. Então, vamos olhar isso, né? Vamos olhar com cuidado a nossa prática devocional, vamos incentivar, vamos nos dedicar a isso, tá bom? Vamos orar aqui agora, buscando ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nós viemos diante do Senhor, ó Pai, confiados no Teu poder e no Teu amor, na Tua misericórdia e na Tua graça, sabendo que Tu és um Deus que se inclina para ouvir a nossa voz, porque nos ama. Não porque nós sejamos autoridade sobre o Senhor de modo algum, mas porque o Senhor nos adotou como seus filhos em Cristo Jesus. E assim, ó Pai, filhos de Ti, vamos, como aprendemos das Escrituras, ao Pai Nosso, clamar que o Teu reino venha. Que o Teu reino venha com poder, que o Teu reino venha com justiça, com paz, com prosperidade, com amor, com alegria. Mas também clamamos que o Teu reino venha nas coisas mais banais, ó Pai. Nos nossos problemas corriqueiros e cotidianos, nas nossas tristezas e aflições, na angústia do nosso coração, na nossa mente que pesa com todo tipo, ó Deus, de pensamento negativo. Também nas nossas relações, ó Pai, que se desgastam ainda mais em tempos, ó Deus, de tanta incerteza. Que o Teu reino venha sobre nós e sobre cada uma dessas circunstâncias. Que o Teu reino venha sobre a igreja, a Tua vontade seja feita em nós, ó Pai. Que haja edificação, que haja crescimento, que haja santificação, consolo, exortação da parte do Senhor, ó Pai. Que ainda que estejamos separados e até feridos, ó Deus, por esse tempo em que não podemos estar juntos, nos alimentando e nos edificando mutuamente, que ainda assim, ó Pai, novas realidades de comunhão com o Senhor sejam apresentadas a nós, para que cresçamos também de maneira independente do lugar de culto, independente das nossas programações. Clamamos também, ó Deus, pelo Teu reino, que ele venha sobre o nosso país, que ele venha sobre aqueles que se colocam como reis desse povo, que eles possam, ó Deus, entender que o rei é o Senhor, e assim não agirem de maneira arrogante nem injusta, mas que possam, ó Deus, agir de maneira justa, ó Deus, e humilde, para abençoar, ó Pai, para ser canal de bênção para o povo. Também clamamos, ó Deus, que o Teu reino venha sobre o conhecimento, sobre a ciência, sobre a cultura, para que nós, ó Deus, ainda na nossa dedicação da investigação da criação, encontremos, ó Deus, solução para esse problema da pandemia que enfrentamos, ó Pai. Que o Teu reino venha, ó Deus, e que acima de tudo nós, Tua igreja, testemunhemos desse reino. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Problemas parecem não ter solução quando as mágoas inundam o teu coração. Alguém que atende a tua oração, Jesus Cristo.
preces dos hinos, Ele é meu e também meu Senhor. Continuamos a nossa série de mensagens no livro de Daniel, esse livro que tem sido a base para as nossas reflexões nesses nossos cultos online, nesse período de quarentena e de afastamento social. Daniel tem sido lido por nós na perspectiva do exílio, uma vez que ele começa também o seu livro o livro começa com o exílio dos judeus, o exílio daqueles de Jerusalém para a Babilônia, e ele continua, ele se passa com a vida de Daniel lá naquele lugar. E nós já falamos no culto anterior, no culto passado, na mensagem passada, sobre como esse livro está organizado e como ele tem uma divisão entre a sua parte escrita em hebraico e a sua parte escrita em aramaico. Mas existe uma outra forma de dividir esse livro, que é entre a sua parte narrativa e a sua parte profética. Nós temos no livro de Daniel um setor, uma seção que é uma seção narrativa, que é aquela que vai do capítulo 1 até o capítulo 6, onde estão as histórias mais conhecidas da vida de Daniel. A história dos alimentos que ele não come, né? A história da fornalha, a história da mão escrevendo na parede, a história da cova dos leões. Todas essas histórias estão nessa primeira parte de Daniel, entre o capítulo 1 e o capítulo 6. E a partir do capítulo 7, nós temos a chamada sessão profética, em que os sonhos e visões que o próprio profeta tem ficam descritos ali para comunicar ao povo que estava em exílio e ao povo depois do exílio também. Então, Daniel, a partir do capítulo 7, entra numa parte que é uma parte até apocalíptica. Apocalíptica é um estilo literário presente nas escrituras que fala sobre as questões a respeito de eventos futuros, em geral, pondo fim à história e dando fim a essa história toda da salvação, né? Nós já vemos isso no Antigo Testamento, com Daniel, um pouco em Ezequiel, um pouco em Zacarias, mas vemos isso de maneira bem já construída e avançada no Novo Testamento, no livro mesmo de Apocalipse, que inclusive é o que empresta o nome para toda essa literatura. Então, os capítulos de 7 a 12 de Daniel são capítulos muito apocalípticos, e você vai perceber isso. Além de serem apocalípticos por causa do seu estilo literário, eles são apocalípticos também porque eles trazem figuras que são revistas no próprio Apocalipse do Novo Testamento. A ideia, por exemplo, dos seres, né? Seres viventes que aparecem representando poderes e tal. Isso tudo aparece também no Novo Testamento, no livro de Apocalipse. Então a gente vê aqui em Daniel, do capítulo 7 até o capítulo 12, esse tipo de literatura. Agora, é muito comum que quando nós nos aproximamos de literaturas apocalípticas, nós nos preocupemos em destrinchar todos os detalhes e entender os simbolismos, porque a literatura apocalíptica ela é muito simbolista, muito simbólica, né? A gente quer entender todos os simbolismos e destrinchar tudo isso até que a gente entenda os mistérios dessa revelação. E isso tem o seu lugar. Mas nós precisamos entender que a literatura apocalíptica ela não tem como a sua função principal fazer com que nós identifiquemos estes símbolos ao ponto de não sermos surpreendidos quando eles vierem a se concretizar. Na verdade, o que a gente vê de mais frequente entre a profecia do Antigo Testamento sobre a vinda de Cristo e a vinda de Cristo no Novo Testamento é como todas aquelas profecias guardavam ainda certos mistérios que só foram entendidos quando a realidade do Messias se apresentou. Então, nós não vamos compreender toda a simbologia também a respeito do fim dos tempos
olhando e destrinchando o texto dessa forma. Nós precisamos entender que a literatura e os discursos apocalípticos, eles têm uma outra função, a função de nos animar, de nos encorajar diante das aflições, trazendo esperança. É assim que funciona o texto de Daniel, é assim que funciona o Apocalipse no Novo Testamento. Daniel escreve para um contexto em que as pessoas estão debaixo de reinos que são reinos inimigos, reinos opressores, e ele escreve dando esperança. No Novo Testamento é a mesma coisa. O Apocalipse é escrito para as 7 igrejas da Ásia como os seus destinatários principais, é escrito para essas igrejas, que eram igrejas que estavam enfrentando perseguições, a maior parte delas, e algumas, ao invés de não estarem sendo perseguidas, elas estavam passando por fases de desânimo. Então o Apocalipse é escrito para isso, para animar. Da mesma forma, quando o Senhor Jesus Cristo traz o seu discurso escatológico lá em Mateus, e ele fala que não sobrará pedra sobre pedra, que é o princípio das dores e aquelas coisas todas, ele não está falando aquilo só para os discípulos ficarem atentos e esperando, não, ele está falando daquilo também para encorajá-los, para que quando as coisas começassem a ficar difíceis, eles lembrassem, olha, Jesus Cristo já falou sobre isso. Dessa forma, o capítulo 7 de Daniel vem num momento muito bom para nós, em que a gente vê catástrofes mundiais e a gente se assusta com essas coisas, mas a gente lê uma literatura que fala, olha, apesar disso tudo, Jesus Cristo reina. Apesar disso tudo, existe um Deus acima de todas as coisas. Daniel, obviamente, escreveu antes de Cristo, não é? Mas nós entendemos como ele está falando de Cristo também nesse capítulo, e nós vamos chegar lá. Então, veja só, um detalhe interessante. Esse capítulo 7, como eu falei, tem 2 formas de dividir o livro de Daniel, né? Um é do 1 ao 6, do 7 ao 12, e o outro é 1 e depois 8 a 12, e aí o meio entre 2 e 7 é a seção aramaica. E nós já falamos também na mensagem passada como a parte aramaica ela é uma escadinha, né? Tem um degrau aí, o 2, 3, 4, depois descendo, 5, 6 e 7, e cada um fazendo relação ao outro. Ou seja, esse capítulo 7 faz relação ao capítulo 2 lá do livro de Daniel. Qual que é o capítulo 2 do livro de Daniel? Se você lembrar bem, é aquele do sonho de Nabucodonosor com a estátua. Lembra o sonho de Nabucodonosor da estátua? Ele sonha com uma estátua que tinha cabeça de ouro, que tinha tronco e braços de prata, que tinha ventre e quadril de bronze, tinha pernas de aço, né, de ferro, desculpa, e os pés de ferro e barro. E aí Daniel fala que aqueles estágios da estátua eram reinos que se levantariam, sendo que a cabeça de ouro era o próprio Nabucodonosor, e que ali viria então uma pedrinha, e essa pedrinha seria a que destruiria aquela estátua e cresceria até se tornar um monte que dominaria toda a terra. O capítulo 7 de Daniel faz uma leitura diferente, mas também baseada na questão dos reinos. Ao invés de ver uma estátua com os reinos sendo os estágios da estátua, ele vê 4 animais, 4 seres viventes, 4 feras, 4 bestas, né? 4 feras assim que ele enxerga nesse seu sonho. Agora, dá mais alguns detalhezinhos literários antes de a gente entrar no texto mesmo. Se você olhar o versículo 1 do capítulo 7 de Daniel, você vai ver que ele fala sobre que ele teve esse sonho no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. O rei Belsazar é aquele citado no capítulo 5, aquele que usa os utensílios do templo para uma festa e que aí a mão escreve na parede. Aquele é o rei Belsazar, um dos descendentes do rei Nabucodonosor. Ou seja, o capítulo 7 está contando uma história de algo que já foi na narrativa lá do 1 ao 6, tá? Então ele se insere ali antes. Cronologicamente, ele se insere antes do capítulo 5, tá bom? Mas, como está dividido entre o que é narrativo e o que é profético, ele está junto da parte profética e por isso ele está aqui nesse lugar, tá bom? Então, ele fala, Daniel teve esse sonho, essa visão, uma visão que trouxe uma certa perturbação, e aí então ele descreve qual é esse sonho. Então, ele fala no versículo 3. Desculpa, no versículo 2. Na minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais, cada um diferente dos outros, subiram do mar. Quando ele fala grande mar, existe uma relação de grande mar sendo
o mar Mediterrâneo, né? E alguns fazem uma relação dizendo, olha, esses reinos são reinos que vêm do mar e tal. Mas é bem possível que o que o Daniel está abordando aqui, e alguns comentaristas vão falar isso, é a ideia do mar original. Lembra lá do Gênesis, que fala o Espírito de Deus, que é o vento de Deus soprava, pairava sobre a face das águas? Então essa ideia de que existe esse caos, é do caos que surge esses poderes, tá bom? Então olha só como é que eram esses animais, a partir do versículo 4. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia, e eu observei até que as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão, de modo que levantou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu o coração de homem. A seguir vi um segundo animal que tinha aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. E lhe foi dito, levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso vi outro animal que se parecia com um leopardo e nas costas tinham 4 asas, como asas de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Na minha visão à noite, vi ainda um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu estava refletindo nos chifres, vi um outro chifre, pequeno, que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Olha só que visão estranha, né? Ele vê um leão com asas, aí o leão fica de pé, recebe um coração de homem. Ele vê um urso e com costela na boca. Aí ele vê um leopardo e aí depois ele vê um animal que ele nem diz que animal que é, mas ele fala que é um animal que tem 10 chifres, e depois surge um 11º chifre. Esse 11º chifre surge, 3 chifres anteriores somem, e aí ele tem olhos e boca, e ele começa a falar, e fala com arrogância. E essa visão é uma visão muito estranha, ele fica perturbado com tudo isso. E se você continuar lá mais para frente, vem a explicação. A partir do versículo 17 vai estar a explicação lá. E o versículo 17 diz: os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para sempre, sim, para todo sempre. Por quê? Porque quando ele vê todos esses animais surgindo da água, né, e representando reinos que vem um depois do outro, e aí um último chifrezinho, que é um rei que vem falando um monte de coisas e tal, ele vê tudo isso, ele vê depois uma outra coisa. E aí diz o versículo 9: enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar, e um ancião se assentou, ou um ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono ardia em fogo e as rodas do trono estavam todas incandescentes. E saía um rio de fogo de diante dele. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e seu corpo foi destruído e atirado no fogo. E foi tirada a autoridade dos outros animais, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno e que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Lembra aquilo que eu falei para vocês da escadinha? E como é que esse é um jeito de se escrever lá na literatura hebraica antiga? A gente vê uma escadinha aqui também. Entre os versículos 9 e entre os versículos 9 e 11, nós temos uma seção poética aí. Na verdade, os versículos 9 e 10 é uma seção poética aí, quando fala sobre esse ancião de dia sentado no trono. Mais para frente, quando fala do filho do homem, no versículo 13 e 14, tem mais uma seção poética, falando sobre esse filho do homem que recebe toda essa
autoridade. E no meio, que é para onde converge a escadinha e que é o centro dessa organização aqui, fala-se sobre a queda do último chifre do último animal. Por quê? Porque ele está falando aqui da mesma coisa que ele estava falando lá sobre Nabucodonosor, Belsazar, sobre aqueles que se colocam acima de Deus, sobre os poderes que se levantam diante de Deus, sobre os reinos que querem se colocar no lugar de Deus. Esses chifres são reis de um último reino, e esse último chifre que levanta, que fala em decências, ele é mais um rei. Nós não sabemos exatamente do que ele está falando. Alguns aplicam esse texto ao Antíoco Epifânio, um rei lá do período que é do período grego já de domínio sobre a Palestina e sobre os judeus. Alguns falam que é ele, porque ele era um blasfemo. Ele também, à semelhança de Belsazar, ele também trouxe um sacrilégio, uma blasfêmia para o templo, para o lugar de adoração. Alguns dizem que é dele que está falando aqui. Outros vão apontar para um rei ainda futuro, uma coisa que ainda vai se cumprir. Mas, na verdade, o que ele está dizendo é sobre absolutamente todo o poder que se levanta e que tenta se colocar no lugar de Deus. Por quê? Porque no trono está o ancião de dias. No trono está aquele cuja barba é branca, né, naquela visão de Daniel. Não que tenha uma barba branca real, mas aquele que está sentado e que julga com justiça. Aquele que é servido por milhares e milhões de milhões estão diante dele. Aquele que abre um tribunal e que julga a partir do livro dos atos dos seres humanos. Esse assentado no trono é que é o grande poderoso. E não qualquer reizinho que se levanta e que tenta ser o arrogante da vez. Não. Muitas vezes, quando nós olhamos para a realidade injusta em que a gente vive, nesse exílio espiritual que nós estamos, e vemos todo tipo de maldade e injustiça acontecendo, nós somos tomados por um medo e parece que os poderosos e injustos vencerão no final. Mas esse texto de Daniel nos lembra que no trono existe um Senhor e ele está vendo todas essas coisas e ele agirá com justiça. Por isso que a literatura apocalíptica não deve ser lida com medo, mas deve ser lida com esperança. Mas veja só que interessante uma outra coisa aqui. Ele vê quatro reis que se levantam quatro reinos que se levantam como animais da terra, como feras, eles se levantam da terra. Eles são animais, não são humanos nessa visão. Assustadores, terríveis, a ideia da morte, né? Um leopardo que come, que devora, um urso que pode comer quanta carne puder, segundo é dito a ele, não é? Todos esses animais, um leão, símbolo de poder, um outro com chifres, que é um símbolo de poder também, todos eles se levantam nessa ideia animalesca, visando esse domínio, que é o domínio dos poderes mundanos. Isso é um tema muito interessante no livro de Daniel. Você lembra lá o que Daniel falou para Nabucodonosor, quando ele começa e tenta se colocar sobre Deus? O que Daniel fala? Olha, rei, esse sonho que você teve fala que você comerá do pasto como os animais. Deus que nos mostra que quando nós queremos ser como Deus, nós não passamos de meros animais. Entende isso? Toda vontade humana de se toda vontade humana de se divinizar, de se assentar no trono de Deus, toda vontade humana de se colocar no lugar de Deus, faz com que o ser humano seja reduzido às suas atitudes mais animalescas. É isso que a gente vê no Gênesis. Quando é ensinado, ou é mentido, na verdade, o homem e a mulher são tentados a serem como Deus por tomarem do fruto. Mas quando eles fazem isso, eles não estão agindo de maneira autônoma, eles estão ouvindo a voz daquela figura animalesca que é a serpente. E ao fazerem isso, eles, ainda que tenham conhecimento do bem e do mal como Deus, aquela posição de imagem de Deus é corrompida neles e eles vivem uma vida animalesca dali para frente também, uma vida de disputa, uma vida de morte.
A mesma coisa acontece aqui. Esses reinos que se levantam, que parecem ser tão divinos, eles nada mais são do que a face animalesca dos seres humanos. Mas diferente disso, vem o reino de Deus. E o reino de Deus é personificado no Filho do Homem. Ele não é uma figura animalesca, ele é uma figura humana. É isso o que a gente vê ali no versículo 13. Na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido na sua presença. Por quê? Porque o que o Senhor Jesus Cristo faz conosco quando nós somos tomados pelo nosso orgulho, tomados pela nossa vontade de domínio, tomados pela vontade de sermos os reis, senhores de toda a terra, o que o Senhor Jesus Cristo nos mostra é o que é verdadeiramente ser humano. Ser o humano perfeito em Jesus Cristo, porque Ele é o Filho do Homem. A palavra filho do homem, a expressão filho do homem é utilizada pelo Senhor Jesus nos evangelhos mais de 80 vezes para falar de si mesmo. E uma dessas passagens é aquela que está lá em Marcos, no capítulo 10, quando ele fala assim: nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Diferente dos reinos animalescos da terra, que se colocam com todo o orgulho e tentam subir acima do monte de Deus, Jesus Cristo mostra que o caminho do verdadeiro reino é o do Filho do Homem, que desce do céu. E a ele é dado sim a glória, a ele é dada sim toda a autoridade, todo o domínio. Sim, ele é adorado e ele tem sim um reino que não é eterno, mas é nele que o povo vence, é nele que o reino se manifesta. Não é pelos poderes do mundo, não é pelas bestas feras que se levantam para dominar esse mundo, é pelo Filho do Homem. Toda vez que a igreja bota a sua esperança como povo de Deus em ter a vitória em um reino de plenitude nos poderes mundanos e animalescos, a igreja está abrindo mão do testemunho do reino eterno de Jesus Cristo. Diferente disso, nós olhamos para todos os reinos que se dizem muito grandes e falamos: vocês não passam de feras, de bestas, que serão destruídas por aquele que está sentado no trono, porque grande é o Senhor, e é só a Ele que nós louvamos, só a Ele que nós rendemos glória, e ao Filho do Homem é que nós servimos. Então, meus queridos, que nós aprendamos com a humildade do Filho do Homem, que apesar de ter toda a autoridade, se manifesta a nós como sendo esse que vive encarnado em servidão e que então nos ensina a sermos servos também uns dos outros. Que busquemos o que é justo, que busquemos o que é bom e que não sonhemos com a tentação de nos fazermos os reis ou deuses desse planeta. Pelo contrário, que humildemente e esperançosamente olhemos para o nosso Senhor, sabendo que Ele é que reina. Que nós sejamos edificados por essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer
cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Estamos chegando ao fim de mais um culto e mais uma vez nós nos despedimos confiando na graça, na bênção do nosso Deus, sabendo que Ele tem nos sustentado, tem nos conduzido e continuará nos conduzindo e sustentando nesse período que estamos enfrentando. Vamos orar, vamos falar com o nosso Senhor, agradecendo a Deus por esse momento de adoração. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor permitiu mais uma vez, ó Deus, que estivéssemos exaltando o seu nome e ainda que através dessa transmissão o Senhor tenha edificado os nossos corações e mantido, ó Deus, acesa a chama da tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, continue nos fortalecendo, que o teu Santo Espírito, ó Deus, nos alimente e nos fortaleça em nosso homem interior e que estejamos cheios de Jesus Cristo, conhecendo, ó Pai, o amor que excede todo entendimento e que assim, ó Deus, enraizados no teu amor, nós vivamos a plenitude de Deus. Nós agradecemos, ó Pai, porque o Senhor não nos abandona e não nos abandonou. E confiados no Senhor, aguardamos, ó Pai, toda a manifestação do seu reino. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.